Olá pessoal, aqui quem fala é o professor de matemática, professor Eduardo, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de matemática e estatística, né? Na última aula a gente viu os conceitos de média, média aritmética, e o conceito de amplitude, né? E o que seria a média? A média nada mais é do que a divisão entre a soma dos valores encontrados em um conjunto de números, né, dividido pela quantidade de elementos nesse conjunto. E a amplitude nada mais é do que a diferença entre o maior valor encontrado nesse conjunto e o menor valor. E como é que eu represento isso? Se eu tenho o seguinte conjunto: 2, 2, 3, 1 e 5. Eu tenho esse conjunto aqui, certo? Se eu quero saber qual é a minha média, eu vou fazer o seguinte: eu vou somar tudo aqui que são os valores, e vou dividir pela quantidade de elementos que tem nesse conjunto. E como é que eu faço isso? Primeiramente eu vou somar aqui, 2 mais 2 igual a 4, né? 4 mais 3 igual a 7. 7 mais 1 é igual a 8. 8 mais 5 é igual a 13. 13, certo? E por quanto que eu vou dividir esse valor? Eu vou dividir pela quantidade de elementos. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos, certo? Então, o resultado da nossa média seria 13 sobre 5, tá bem? E agora a gente vai ver dois novos conceitos, certo? Que é o de moda e mediana. Então aqui, o que seria a moda, né? Na moda, até fora da matemática, quando a gente fala, a gente assimila a uma tendência, né? Quando a gente tem um conjunto, o que vem como tendência a gente considera como moda. E o que seria essa tendência? Seria algo que se repete muito, né? Então, usando aqui, esse conjunto do exemplo acima, 2, 2, colocar a vírgula aqui, 1 e 5. Se eu te perguntasse, qual é a moda desse conjunto? A moda, como a gente já viu, né? A moda, ela é a tendência, é o que mais se repete nesse conjunto. E o que é que mais se repete aqui, Bora marcar, O número 1, ele só se repete uma vez, né? O número 2, ele repete duas vezes, olha aqui, O número 3, apenas uma vez. E o número 5, apenas uma vez também. Então, o número que se repete, o que mais se repete, é o número 2, certo? Então, a nossa moda nesse conjunto é igual a 2, certo? E aí a gente também tem o conceito de mediana. E o que seria mediana? Mediana seria o valor encontrado no elemento central desse conjunto. E aí, o que é que eu quero dizer com isso? Vou pegar o exemplo acima novamente, 2, 2, né? 3, 1 e 5. Só que para eu descobrir a mediana, eu não posso fazer desse jeito aqui, desse modo que tá, certo? Eu tenho que deixar todos os elementos em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Como é que eu faço isso? Qual é o menor número? Número 1. Depois vem o número 2, repetido duas vezes. 2 e 2. Depois vem o número 3. E depois o número 5, tá certo? E a partir daí eu vou ver qual é o termo central.
E qual é o termo central aqui? O termo que está bem no meio. Eu tenho um aqui, né? 1, 2 aqui, 2 aqui. E esse aqui é o que está bem no meio, né? Então, a gente considera que nossa mediana é igual a 2 também. Só que tem uma propriedade que diz o seguinte, ó. Só um minuto, pessoal. Se eu tenho os seguintes números, ó, em um conjunto, certo? Eu tenho o número 1, o 2, número 1, 2, 5, 5 novamente, 6 e 7. E aí, a gente sabe, né, que por se tratar de um conjunto com número par de elementos, não vai ter um termo central, certo? Esses dois números vão estar no centro, certo? Não é? Porque olha só, se a gente tira um aqui, ó, outro aqui na esquerda, um aqui na direita, outro na esquerda. Quando a gente vê, só sobram esses dois, que são os termos centrais. Quando tem dois números no centro do conjunto, né? A gente faz o seguinte: para a gente descobrir a mediana, a gente tira a média aritmética, ou a média, né? Mais popularmente conhecido. A gente tira a média desses dois números. Então, como é que a gente vai tirar a média? A média é a soma dos valores, né? 5 e 5, dividido pela quantidade de elementos nesse conjunto. Então, a gente está analisando esses dois conjuntos, certo? Então, a gente vai colocar o número 2 abaixo. Então, a gente vem para cá, ó. 5 mais 5 é igual a 10. 10 dividido por 2, né? É igual a 5. Então, o resultado da nossa mediana aqui é igual a 5. Tá certo, pessoal? Então, bora lá, né? Moda, ela nada mais é do que algo que se repete. Moda é a que mais repete. Média aritmética, ou média, ela é o que acontece? É a soma dos valores, dividido pelo número de elementos no conjunto, certo? E a mediana ela nada mais é do que o termo central, certo? Termo central do conjunto, certo? Ou ela é também a média dos dois termos centrais, certo? E além disso, a gente tem a amplitude, né? Que a amplitude nada mais é do que o maior valor desse conjunto menos o menor valor desse conjunto, tá certo, pessoal?